Welcome back! Então, no último episódio, vocês conferiram aqui inglês para viagens com a nossa entrevistada Regina Madruga. E agora, nesse episódio, vamos dar mais dicas de inglês para viagens, porque são muitas dicas, né, Rê? Muitas. São muitos tópicos, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Contamos aqui alguns perrengues ali, alguns cases nossos sobre as nossas viagens internacionais. E o motivo principal da gente estar aqui hoje é porque nós não queremos que você passe pelas mesmas coisas que passamos um dia, de não entender, de não saber o que falar, de ficar perdido. Então, vamos trazer mais 3 tópicos aqui que são de extrema relevância, muito importantes para você que vai ou no business trip, numa viagem de negócios pela empresa, participar de alguma conferência, de alguma feira, ou você que está indo passear, né, a turismo, aí conhecer um outro país e vai precisar passar por essas situações. Então, depois que a gente passou lá pelo aeroporto, que você já chegou no seu hotel, vai ter algum vocabulário um pouquinho mais específico relacionado ao hotel, que nós também queremos te ensinar hoje, certo, Rê? Sim. E, by the way, né, já reforçando aqui, qual que é a pronúncia correta da palavra hotel, Rê? Hotel. Galera, stress, segunda sílaba, ok? Isso. Então, não vamos falar hotel, né? Hotel. Então, isso é muito importante também. Ou accommodation. Então, nós sabemos que hoje nós temos várias opções de acomodação, né? Nós Sim. temos ali o tradicional hotel, mas temos aí já o Airbnb, que você pode locar tanto o apartamento inteiro, quanto você pode alugar um quarto do Airbnb, se você estiver sozinho, por exemplo, na casa de alguém, ser o hóspede de alguém. E foi uma das experiências mais bacanas que eu tive, né? Eu já fiquei em Airbnb lá no Canadá, agora recentemente na Europa. E é muito legal porque é um momento que você fala literalmente com o nativo. O inglês. Sim, exatamente. O dono do apartamento, ele vai te explicar as regras, ele vai te dar uma chave, ele vai falar assim, olha, esse banheiro aqui é só seu, a cozinha é comum, nós podemos usar juntos. Então, foi uma experiência muito legal para treinar o inglês com os nativos ali quando eu fiquei no Airbnb. E foi super seguro. Sim, deu é muito tudo seguro. certo. Então, eu recomendo para quem ali às vezes fica um pouco inseguro. Em hostels também. Hostels também. Fiquei em hostels na Inglaterra. Sim. Fiquei num quarto com 6 meninas. Então, conheci gente do mundo todo. E são todo mundo falando inglês ali, né? Todo mundo falando então, inglês. É uma vivência super legal. Muito. Então, para quem quer viajar e treinar o inglês, melhorar o inglês, sigam essas dicas que também são muito válidas, Com né? certeza. Mas pensando em você mais tradicional, que fique no hotel. No hotel. Qual tipo de vocabulário que a gente vai ver no hotel, Rê? Então vamos lá. Primeiramente, você vai chegar e você vai fazer o seu check-in. Né? Então, check-in é uma palavra que, na verdade, ela já a gente até aqui no Brasil já usa ela mesma, né, para falar, enfim. É o registro seu, né, no hotel. Então, o check-in. Quando você vai sair do hotel para né, ir para outro destino, enfim, você vai fazer o seu check-out, né? Então, essas são as duas palavras, essas são a diferença. Na parte da alimentação lá do hotel, né? Então, normalmente as pessoas compram as diárias, né, com o breakfast, que é o café da manhã, né? Só que você tem como também, você quer, por exemplo, o café da manhã e o jantar. Você tem como você antecipadamente já comprar dessa forma, né? Reservar dessa forma, fazer sua reserva dessa forma. Então, você pode... quando você quer falar que é café da manhã e jantar, é half board. E quando você quer falar que está tudo incluso, exceto bebidas, é o full board. Que legal. Então, essas são as diferenças. E existem aqueles hotéis também que eu acho que são mais em destinos, por exemplo... Tô falando alguns aqui que eu fui, né, esse ano. Jamaica, por exemplo, que eu fui esse ano. E você compra as bebidas... já inclusas. Então, tipo no resort. All inclusive, exato. Quando são resorts. Um cruzeiro, resort, né? Geralmente a gente vê o all inclusive. Isso, então, all essa inclusive. É a diferença. Então, além das refeições principais, também terão as bebidas alcoólicas inclusas, né? Isso, muito alcoólicas legal. e não Serve não também para não alcoólicas. Entendi. Essa serve era a minha para não dúvida. alcoólicas também. Isso. Legal. Então, às vezes você compra um full board, mas não tem bebida nenhuma. E não tem bebida inclusa. Nem água. Aí você tem que comprar. E aí você ali. paga a parte as bebidas. Exatamente. Entendi. Olha, que dica excelente. Muito bom, adorei. E aí você já tá no hotel, já sabe ali o pacote que você comprou no hotel e de repente você comprou um que não tinha o jantar. Ok. Só o breakfast. Só o breakfast. E aí tá com fome e vai pra onde? Restaurant. A gente adora falar de comida, né? Brasileiro ama ali falar uma comida, de
conhecer, assim, tipos diferentes. Nós somos muito abertos para restaurantes, você não Sim. sente isso? Sim, muito. A gente adora conhecer comidas diferentes. Comidas diferentes, típicas, né, dos países Exatamente. e tal. Todo mundo que eu converso que viaja muito fala: não, eu gosto de ir para o país novo e experimentar de tudo. De tudo. Tudo que eles têm. Depende onde tudo aí, de tudo tá? aí. Se eu estiver na China, Eu por fui- exemplo. Então, eu fui pra Tailândia em novembro. Entendi. Eu não consegui experimentar o escorpião. Ah, Não não faz consegui. fair enough, né? Não, fair enough, fair enough. Justo, assim, eu acho You que... get me, right? You get me. For sure. Nem eu conseguiria de jeito Não nenhum. consegui, não Ai, deu. então... Mas eu aqui... tive amigas que conseguiram. Nossa, É, corajosa. enfim. Né? Enfim. Mas você sabe que as regras dos restaurantes lá fora são coisas que, para um viajante de primeira, né, primeira vez, assim, dá uma pegada, você não acha? Dá. Porque que nem aqui no Brasil, a gente tá acostumado a chegar, escolher a sua mesa, entrar no restaurante. Sim. Às vezes você tá com 4, 5, 6 pessoas e vai lá e junta duas. Às vezes o próprio cliente, né? Chega lá e fala: Já vai sentando. a gente vai juntar uma mesa aqui e tal, e faz uma mesa de 6. Isso não acontece lá fora, galera. Não acontece. Então, Então sigam... tem que saber como pedir uma mesa, Exato. né? Então, Rei, o que a gente faz no restaurante? Então vamos lá, está você e mais alguma pessoa, né? Então você chega, table for 2, please, né? E se você tá com mais pessoas, table for 5, please. Não entre direto no restaurante, Não entre espere o direto. host. Que vai ter sempre uma pessoa lá na porta. E vai te direcionar. Vai te direcionar para sua mesa, para a mesa que está disponível. Porque às vezes as pessoas fazem reservas antecipadas pelo telefone. Sim, Então, exatamente. é algo que dá para vocês programar. Às vezes você está em lua de mel e quer reservar o restaurante antes para levar ali, né, um parceiro. Então, isso é super importante. Super importante, gente. E, não é chegar e sentar. Não é chegar, entrar direto, sentar. E aí, a primeira coisa que você vai pedir depois que você se sentou é... O cardápio, né? Então, could you bring the menu, please? Gente, não é menu, que nem a gente fala aqui. Please, Não. repeat. Rê. Could you bring the menu, please? Prestem atenção nessa pronúncia, galera, por favor. Olhou o menu, às vezes você tá lá... The menu. Eu sou muito... Eu gosto muito de ir na do garçom. Ok. Todas as experiências que eu tive lá fora e que eu não sabia o que pedir, porque às vezes tem muita opção e tudo é novo, você nunca viu nada, eu ia na do garçom. Tá, e você pode perguntar pra ele, do you have any specials? What are the specials? Specials é a Specials palavra é a do palavra. menu, galera. Porque aí, geralmente, é aquele prato que eles mais vendem, é aquele prato tradicional do restaurante. Sim. Isso é O muito... prato que mais sai, né? que Que mais mais sai. vende. Enfim, ele vai te indicar. E eu pedia também, Sim. what do you recommend me? Sim, what do you recommend? Uhum. Porque, às vezes, eu tinha um pouco de dificuldade com o menu. The menu. O menu era um negócio pra mim que eu falava assim, ai meu Deus, é chicken de tudo quanto é jeito, eu não sei. Então eu gostava de pedir. Algumas E palavras que nunca a gente deu não errado. sabe. Nunca deu errado. Nunca deu errado. Toda Sim, vez porque que sempre é um prato bom, é o um special, prato né? bom. E aí eles recomendam e você acaba gostando. Sim. E aí, na hora de pedir exatamente, fazer o seu pedido, né? Fazer o de uma forma pedido. polida, educada, nós usamos aquele modal. Sim. Modal verb here, né? Sim, Review, gente, ó. grammar review. Então, qual que é o modal verb que a gente mais usa, Rê? I would like to order, please. Gente, uma dica que eu dou muito aqui é... Então, você quer pedir, I would like to order, please. I will have the... Blá, 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 blá. Ok? Aqui, a gente fala assim, o que você vai comer? Eu vou comer, né? Mas lá eles usam o verbo have. Eles usam, I will have the soup. I will have the Hamburger, hamburger. I will have the spaghetti. steak. I'll have the steak. Então, esse é have. I'll have the steak. Aqui a gente falaria, eu vou comer o steak. Ou vou querer, né? Eu vou querer o steak. Mas lá eles usam o have, que é o ter, né? Então, soa um pouco estranho, mas para eles não soa. É exatamente assim que fala mesmo. E I'll aí, have se the pedir o I'll have the steak, qual que é o dilema do steak? O steak, ele vai perguntar como que você quer ele, né? Passado, mal passado, enfim, sangrando e naquele, né? Então, rare, medium well. O que mais aí agora? Já esqueci. Well done. Well done. Gente, eu sou well done. Total. Eu sou well Well done. done bem passado, Well tá, done é bem galera? passado. Então, well done seria aquele bem passadinho. Bem passado. Rare, medium well done.
Acho que são os Eu acho que são os principais, principais, né? Eu acho exato. que são o São os rare principais. seria o mais cruzinho, O mais né? Aquele cruzinho. vermelhinho mesmo, que você vê ali o sanguinho da Sim, carne. Sim, Tem que ter o ao ponto, que seria o well done, que é o que a gente, sim. no Brasil, geralmente nós preferimos, né? O well done. Eu prefiro. Tem o medium, gente. E o medium medium e medium rare rare. e o medium well. Que Sim. seria aquele que tá quase ali na Tá ponta. entre um e outro Tá ali. entre um e É. o outro. Eu acho que é interessante. Mas essa pergunta eles vão fazer. Vão fazer, Em da todos carne. os da carne. Exato. Todos os restaurantes do ponto da Especificamente pra carne. carne, com certeza eles vão fazer. E também o dilema da salada, né? A gente brinca ali nos memes daquele filme do Paulo Gustavo, né? Sim. Ele vai pra Nova York e come, Sim. né? A dona Hermínia, e ela fala, eu só queria uma salad, please, Uma né? E o salad. problema ali é que ele vai te oferecer os Os dressings. dressings. pra Exatamente. salada. Qual dressing você quer. Exato. Né? E os Gente, dressings são os molhinhos. Então, molhos. vai naquele que é mais comum, mostarda né? ou barbecue. Eles têm Um lá Caesar. um blue cheese, que é um tipo de queijo. Sim. Um Caesar. Caesar é básico, gente. Caesar é básico. Não Caesar. sabe, na pior das hipóteses, vai no Caesar salad, que Isso. sempre dá muito certo. Exato. Comeu, né? Teve ali a sua sobremesa, Sim. seu prato principal. E aí nós queremos ir embora. O que, que nós fazemos, Rê? Vamos pedir a conta pra pagar, com né? certeza. Então, can you bring the bill, please? Or the check, please? Então, Duas palavrinhas para maneiras. conta, né? Bill and check, excelente. Isso. E aí, uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, que a gente esquece aqui no Brasil, porque Sim. não é nosso hábito, já está incluso, é a porcentagem do serviço. Isso. E É lá- the tip. The tip. Isso. Então, eu demorei um pouquinho para me lembrar, não era nem por mal, não sei se aconteceu isso com você nas suas primeiras viagens, Sim. de você pagar a conta e levantar e ir E embora. levantar embora. E aí, logo em seguida, o garçom Eles- que te atendeu volta, te cutuca. Sim. Tinha alguma coisa errada com o serviço, né? Você não gostou? E você fala, não, tava tudo certo, por quê? Não deu a gorjeta. Porque eles esperam pela gorjeta. Esperam. Eles esperam pelo tip. Exatamente. Então é algo muito importante. Lá Então- sempre tem que ter uma nota ou outra de dinheiro, né? Enfim, de dólar ali, Exatamente. trocado para dar E um tip. façam as suas contas, né? Se a sua ideia é de gastar lá no restaurante, sei lá, eu vou gastar $40, né? Então, já faça na sua mente ali um cálculo. Eu vou dar 20% de gorjeta, vou dar 30%. Lá é muito comum dar 30% de gorjeta. 20%. Então, já deixa separadinho. Se você for pagar no cartão de crédito, óbvio, é mais tranquilo. Às vezes, eles fazem até o valor separado, Separado. né? O da conta e depois o da gorjeta. Mas se você tiver em cash, como a gente viaja internacional, Sim. às vezes para não pagar IOF, né? Levamos o dinheiro em cash. Cash é tudo. E aí separa já as moedinhas, as notas menores para a gorjeta, porque se levar uma nota de 100 também, ainda vai Daí pedir o fica troco da difícil, gorjeta. É um pouco deselegante. difícil. Então, essa dica também é muito bacana. Sim. E aí, tem pessoas que preferem, quando viajam para fora, ao invés de usar só transporte público, porque às vezes você quer pegar um carro e viajar algumas regiões. Eu fiz isso com as minhas amigas no Canadá e conhecer as montanhas Sim, e tal. sim. Na Europa também. E tem a questão de alugar um carro, que às vezes também Rent a car. é um desafio para nós brasileiros na hora de viajar fora, né? Sim. Então, quais são as dicas e os vocabulários que a gente vê, Rê, quando a gente vai alugar um carro? Então, ó, vamos lá. Vamos chegar na locadora de veículos, né? I would like to rent a car. Sim. Né? Ele vai te perguntar que tipo de carro que você está procurando, né? Então, se é um carro menor, se é um carro um pouquinho intermediário, se é um carro, um SUV, né, que a gente fala. Então, eu acho que tem que saber a diferença disso, né? Então, intermediate car é um carro menor, é um carro mais simples, digamos Popular, assim. né? Um carro Tipo, popular, isso, essa é a exato. palavra, exato, essa é a palavra. Um SUV, né, que é um carro um pouco maior, mais alto, né, que a gente diria. E se você tiver com muitas pessoas Com e muitas muitas bagagens. malas. Exato. Uma van. Exatamente. Uma van, exatamente. Eu acho que seriam os 3 principais veículos que ele vai perguntar para você que carro que você gostaria, né? Que tipo de carro você gostaria. E além do veículo, a gente também tem que se atentar ao detalhe da carteira de habilitação. A carteira de habilitação, gente, muitos países, eles aceitam a carteira de habilitação brasileira, né? A nossa que a gente tem aqui.
mas muitos países, eles exigem a carteira internacional de habilitação. É muito importante verificar antes de viajar se o país que você vai, no meu caso, eu fui para a Áustria agora, em maio, e lá eles exigem a carteira internacional de habilitação. E aí a pergunta que eles te fizeram foi essa: Do you have international drive license? Não, na verdade, eu entreguei a minha carteira de habilitação nacional aqui do Brasil para eles e eu já tirei a internacional. Ele falou, I was going to ask you. Entendi. Então, ele já falou para mim, eu ia pedir para você. Tá. Então, eu já entreguei. É que nesse caso específico da Áustria que exige, né? Mas também a dica é de estudar bem o país que você está viajando. Exatamente, Por exemplo, sempre pesquisar na Inglaterra, muito. a gente não teria chance de dirigir, porque você precisa de um curso específico, de orientações específicas para dirigir do lado oposto. Do lado oposto. Que a gente está acostumado aqui. Então, Exatamente. são leis de trânsito, são sinalizações, e até o próprio carro, né? Que é muito diferente do nosso. Né? Então, O câmbio, enfim, tudo diferente. não tem como, tem razão. E como que fala, então, carteira de motorista em inglês? International Driver's License. Muito bom. Exatamente. E aí eu fiquei com uma dúvida. Você já foi para a Austrália? Algumas vezes, né, Rê? Não só uma, Eu fui uma né? vez esse ano. Uma vez esse ano. Sim. E lá dirige do lado contrário? Do lado contrário. Ai, que bacana. Do lado contrário. E também, Sim. então, exige uma carteira específica se você quiser dirigir lá. Sim, eu Com a acredito nossa, que sim. A gente não conseguiria ou um dirigir, curso né? específico, né? Às vezes... E quando você foi para a Austrália, nós sabemos que a Austrália também é um país de língua inglesa, Sim. né? A língua mãe deles também é o inglês. Você sentiu muita dificuldade na questão do sotaque, de entender? Como que foi essa experiência na Austrália? Eu não senti. Eu achei que eu fosse sentir uma dificuldade. Eu achei que fosse um inglês um pouquinho mais com mais carregado, assim? Isso, mais carregado. Eu achei que seria. Mas não, quando eu cheguei lá, eu achei fácil de entender. Para mim, a Inglaterra ainda é o accent mais difícil de entender. Eu acho que Inglaterra, na verdade, e Escócia, né? Que a gente estava até conversando aqui. Reino Unido, né? Na verdade. Eu acho que para mim lá ainda é o mais difícil. A Austrália foi até que tranquilo. E na Irlanda foi mais tranquilo? Na Irlanda eu nunca fui. Eu nunca fui. E na Austrália eu achei fácil, não achei difícil de entender. A Austrália tem um inglês um pouco mais parecido com o americano, né? O inglês americano. Foi tranquilo. Ai, que legal. Então, quantos países que você viajou, assim, que você se lembra, que falam inglês, assim, de cara? Eu acho que a maioria que eu já fui, eles falam inglês, tá? Mesmo, por exemplo, Ásia, né? Eu acho que muitos países na Ásia, ou África mesmo, assim, eles têm um idioma até local ali. Mas eles têm o inglês como um idioma também principal deles ali. Então, acho que a maioria fala inglês, viu, Sá? Ai, que bom. É lógico que daí os accents, né? Os sotaques, eles vão mudando, vão... Assim como no Brasil, né? Assim como no Brasil, você vai exato. pro Rio Grande do Sul é um, você vai pro Nordeste é outro. E tem gente que reclama, às vezes vem para estrangeiros, né? Sim, acham difícil entender, acham né? difícil. A Susan, lembra da Susan? Quando ela vinha, ela tinha feiras lá na Bahia, aqui no estado de São Paulo, ela comentava um pouco dessa dificuldade de entender os brasileiros. E se você optar por não alugar um carro, nós temos também os meios de transportes públicos, que a gente sabe que nos outros países funcionam muito bem. Sim, né? Ao contrário muito daqui. bem, muito bem. São mais baratos, São né? mais baratos, são acessíveis, são limpos, né? Exato. Geralmente são mais limpos, organizados. E aí voltamos àquela aula do episódio anterior de... Directions. Porque se você for pegar um metrô, galera, e que nem aqui, né? Direção de metrô, né? Direção. Vai ser... Eu falo, aquela aula de directions não pode faltar, gente. Left, right. Mas eu no metrô eu vi coisas que eu lembro que a primeira vez na Inglaterra, lá em Londres, eu fiquei Southern, por exemplo. Ok. Porque no metrô a gente já tem as direções cardeais, né? Norte, sul. É um pouco diferente. Leste, oeste, nordeste, sudeste. Então, eles usam esses termos, tá? Para colocar as direções no metrô. Eu acho que é sempre prestar muita atenção nas placas, gente. Né? Você, para onde você quer ir, para onde está indo o metrô, para que lado você tem que seguir ali. Sempre olhar, né? Mapa, tudo. E tem os aplicativos hoje em dia que você baixa no celular do próprio metrô, das linhas. Então, dê uma estudadinha antes, vê ali o vocabulário. Eu ainda no metrô, mesmo tendo tudo isso, eu tinha que chegar e perguntar ainda pro cara que ficava lá. Esse aqui tá indo pra lá mesmo, sim, né? Sim. Então, eu sempre tenho certeza. Por mais a gente que é fluente, né, que fala inglês, a gente perguntar, né, é o básico. É o básico. Né? Então, asking for help
Always. Always. How do I always. get there? Could you help me, please? I want to find. Então, essas perguntas são as de Sempre lei. ter essas perguntas, né? Na manga, bem treinadas, bem né? treinadas, Então, isso é muito isso. importante. E em relação ao dinheiro, né? Sabemos que hoje o cartão de viagens às vezes converte automaticamente, Sim. mas aquela velha dica, né? Não quer pagar o IOF, Não quer pagar o leva em IOF, cash. né? Vamos pagar cash. Então, que tipo de nomes de dinheiros que a gente pode ouvir em inglês que às vezes é diferente do nosso, por exemplo, Tá. que é muito diferente? Gente, os mais, na verdade, os mais comuns, né, de hoje em dia são dollars, US dollars, que a gente falaria dos Estados Unidos, Australian dollars, que a gente falaria da Austrália, por exemplo, euros, né, que é a moeda da Europa, enfim. E da Inglaterra. E da Inglaterra, que é o mais os pounds, que são que é caro, hein, gente? Mas caro. enfim. E diferente, porque a gente fala libra A gente e chega fala lá é pound. Pounds. Exatamente, pounds. E tem a questão dos cents também. Acho que cents é tudo igual, né? Cents é igual. Ainda bem, menos mal, Sim. pelo menos a moedinha. É. Mas também ficarem atentos aí a essa conversão do dinheiro e até mesmo da bagagem, do peso, se vai pesar em pounds, se vai pesar em quilos. É sempre bom ficar atento para não passar nenhum perrengue no Isso. aeroporto, né? Eu comentei Pra ter contigo que eu certeza que o tive que tá- uma aluna que esqueceu dessa conversão aí, que era quilos, pounds, e pesou num lugar e chegou lá, deu um overweight na bagagem. Ah, a gente não relembrou isso no aeroporto, né? Então fiquem atentos também quando você compra a passagem aérea, né? Qual que é o que é peso o peso permitido, se da você sua tem bagagem. direito a uma mala, 2 malas de 22, Exato. de 23, de 32. quilos ou Agora ninguém mais 32. tem, né? Não, 32 hoje em dia é muito difícil. muito difícil. É muito difícil. Hoje em dia é 23 quilos, geralmente, né? E olha lá, você E ainda olha leva a lá, bagagem, né? E hoje em dia estão Hoje em dia, cobrando a eles bagagem, cobram a bagagem. também. Você não Exato. difícil conseguir um voo que você tenha a bagagem inclusa. É difícil, é difícil. Enfim, se você quiser incluir, você inclui, mas você paga um pouco mais caro pela Paga um pouco mais passagem, caro né? por esse... E aí, a questão de, na hora que você está fazendo a sua mala, também prestar atenção no weather do Sim, país que você também, está pesquisar indo. o weather. Então, weather forecast. Weather forecast. Funciona muito bem nos outros países. Funciona. Porque eu fiquei impressionada. No Canadá, falava, vai chover às 14 horas, E né? chovia. E chovia. Sim. Vai nevar amanhã. Se acordava, tava nevando. É. E aí, eu acho que é legal, porque essas palavras de weather forecast, você ouve o tempo todo nas rádios, nos programas de TV. Na TV, nos jornais da nos manhã. jornais, naquelas televisõezinhas que ficam no aeroporto, né? Se Sim. você vai ter que levar o seu umbrella, se você não vai ter que levar. Eles têm muitos raincoat. Sim, Em vez de levar o exato. guarda-chuva, colocam ali o seu casaco, né? A prova d'água, waterproof. Então, isso é muito legal. Muito. Eu acho que essas dicas de viagem aqui são aquelas que você tem que... Não dá pra ir viajar sem se programar, Não sem dá, se planejar. não dá. Mas dá pra ir viajar Dá pra ir sem viajar. ter um inglês fluente. Dá, né, Sá? Dá pra viajar. Perfeitamente, com certeza. Você que está com a dúvida, vou ou não falo bem o inglês... Treine essas perguntas, essas respostas, esse vocabulário que a gente passou aqui hoje, que vocês vão conseguir, sim, ter uma experiência boa. Essa importância também de se organizar, de se planejar, de estudar muito antes de você ir, para não passar nenhum perrengue. Perfeito. E você conseguir solucionar ali os problemas se você tiver. Então, eu espero que tenha ajudado essas dicas, esse conteúdo, que vocês não desistam, né? De Não viajar, desistam, gente. explorar esse mundão. Viagem. E é isso que eu queria te perguntar agora. Se você tivesse, assim, por exemplo, uma chamada aqui, um conselho para aquela pessoa que tem medo de viajar para fora, que não se arrisca, o que você falaria para esse ouvinte? Gente, não tenham medo, de verdade. Dá pra fazer. É totalmente possível. É totalmente possível. Eu costumo falar que eu não penso muito pra fazer as coisas, tá? Eu me arrisco sempre, Sim. né? Porque é isso, gente. A vida são escolhas. Né? E então viva o momento, escolha né? viver da melhor forma. Porque a gente às vezes fica preso ao passado, preso ao futuro e não vive, live the moment. Não, live the moment. Exatamente. É um bom encerramento aí. Don't think, just go. Excelente. Obrigada, Rê, mais uma vez pela Imagina, eu que sua agradeço. participação. Foi incrível, um conteúdo muito valioso. Espero que vocês tenham gostado. Levem aí, né, um caderninho, anotem aí todas as dicas, as palavras do vocabulário. Vejo vocês no próximo episódio. E se vocês tiverem ali mais sugestões de conteúdo agora que a gente está fazendo essa série de inglês para viagens, profissões, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir o canal, se inscrever, compartilhar, enviar para os amigos, ativar o sininho, porque sempre é muito válido para, de repente, aquele amigo, aquele familiar que vai viajar e estava um pouco inseguro. Então, esse conteúdo vai ajudar muito. See you soon, guys. Take care. Bye, bye.